E aí pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Essa aqui é a parte básica do curso de planilhas e análise de dados. Nessa parte inicial a gente está focando nos conceitos básicos e fundamentais de planilhas especificamente, tá? Espero que você acompanhe bem o curso, deixa teus comentários aí, tuas dúvidas e vamos tocar o barco. Vem comigo. Vamos falar um pouco agora de formatação de planilhas, tá? Antes da gente andar um pouquinho mais em outros assuntos aqui, a formatação eu quis parar logo um pouco para a gente falar dela. Porque uma planilha sem formatação, além de ser visualmente feia, né, vamos falar assim, ela é difícil de visualizar os dados, né? E uma planilha, uma tabela que é difícil de visualizar dados, ela complica o nosso trabalho. Então, por isso que a formatação de planilhas ela é tão importante, tá? Por exemplo, aqui, ó, eu tenho essa planilha aqui que eu coloquei como exemplo, ela não está formatada, tá só com os dados aqui, coisa e tal. Mas não percebam, ó, tem campos aqui que eu não consigo ler, ó. Eu tenho que clicar aqui para olhar aqui em cima qual que é o campo, aqui na descrição. Os campos estão muito juntos, eu não sei o que é título direito, eu não sei qual é o tipo dos dados aqui, não fica claro qual é o tipo dos dados, tá? Então é um problema, né? A gente tem um problema aqui, porque isso aqui complica mesmo o nosso trabalho. Então como é que a gente resolve isso aqui? Vamos falar um pouco de formatação de planilhas aqui. Primeira coisa nessa planilha aqui é esse distanciamento, tá? O tamanho das colunas aqui tá péssimo. Então vamos lá, já vamos desafogar aqui essa coluna, por exemplo. Para aumentar o tamanho de coluna aqui, ó, vou selecionar a coluna, aqui no canto dela aqui eu consigo arrastar, ó. Tá vendo aqui? Então eu consigo arrastar e consigo fazer uma alteração no tamanho da coluna. Mais algum aqui, acho que essa aqui um pouquinho. Quantidade aqui um pouco. Pronto, tá jóia. Segunda coisa. Isso aqui que eu mostrei para vocês aqui, para melhorar o tamanho da coluna, também funciona para a linha, tá? Então esse título aqui, ó, vou arrastar um pouco para baixo, vou deixar ele um pouquinho maior. Essa tabela aqui, eu vou fazer só uma coisinha aqui, mas depois eu explico aqui para vocês como é que resolve. Só voltei aqui. Os títulos aqui, eu gosto dos títulos primeiramente. Para começar a organizar a planilha, eu gosto dos títulos centralizados. Então aqui em cima a gente já tem ó, alinhar à esquerda, alinhar ao centro, alinhar à direita. Isso aqui em relação à célula. Então alinhar ao centro da célula, vamos aqui ó, no meio. Então já vou alinhando os títulos ao centro. Essa primeira coluna aqui eu gosto alinhada à esquerda mesmo. Essas do meio aqui eu gosto no meio, alinhada ao centro. Então vamos lá. Alinhar ao centro. Que mais? Então a gente já falou de alinhamento. Aqui ó, eu gosto de colocar os títulos em negrito. Então aqui a gente tem ó, negrito, itálico, sublinhado, tá? Eu gosto dos títulos em negrito. Gosto de colocar um fundo para aquela tabela. Ainda tá ruim de ler. Então vou mudar a cor da fonte, que é nesse outro aqui ó, cor da fonte. Colocar o que? Um branco aqui. Opa, já tá começando a dar uma estilizada, né? Opa! Eu gosto de separar. Então vou pôr aqui, ó. Aqui eu tenho bordas, ó. Eu gosto dessa borda aqui de fundo, tá? Vou colocar. Então já fica aqui um tracejadozinho diferente aqui, tá? O título da planilha tem uma coisa interessante. Ele tá em uma linha, uma célula só. Eu quero que ele fique dentro de todas essas células. O que é que eu preciso? Primeiramente eu preciso mesclar as células, tá? Então eu tenho um botão aqui, ó, que fala de mesclagem, mescla e centraliza. Cliquei aqui, ó, ele mesclou e centralizou, tá? Então tá aqui os nomes. Eu achei que tá legal esse branquinho, eu vou só colocar aqui uma borda nele aqui inteira. Pronto, coloquei uma borda nele aqui, tá? Se achar que não merece, vamos botar aqui um preenchimento aqui, se não ficou tão bom assim, vamos botar um preenchimentozinho aqui então. Pronto, um azulzinho mais claro. Esse preto aqui eu não gosto, vamos pôr o branco, tá? E vamos negritar também, beleza? Você pode querer esticar um pouco aqui o título, enfim. Então, ó, já perceba que a planilha já fica com outra cara. Eu já consigo entender melhor aqui o que é cada assunto, eu já sei... Tá? Eu não tenho dados aqui um por cima do outro, tá? Eu não tenho, por exemplo, situações assim, ó.
tá? Eu não tenho dado um por cima do outro, eu tenho os dados aqui organizados de forma que visualmente aqui eu consigo já me achar na planilha bem mais facilmente. Então isso é que é o importante das planilhas. A questão do embelezamento e coisa e tal, a gente vai experimentar algumas coisas aqui, mas tem muita coisa aí que vai do gosto, né, de cada um e tudo mais. Mas o importante da gente entender de formatação é a questão da legibilidade da minha planilha, da minha tabela que eu estou fazendo. Eu preciso ter uma tabela legível, né? Eu preciso ter uma tabela ali que eu consiga entender o que é cada campo, o que é cada coluna, o que é o dado, tá? E isso eu já começo a fazer com a formatação. O segundo passo que eu preciso são os tipos de dados. O que são tipos de dados? Toda célula ela pode conter números, pode conter datas, porque minha tabela pode ter essas coisas, né? Eu estou fazendo uma tabela, eu posso ter um texto, eu posso ter uma data de uma compra, eu posso ter a quantidade, eu posso ter um valor monetário, eu posso ter um valor de desconto, tá? Eu posso ter um cálculo de dias, eu posso ter, enfim, são os vários tipos de dados que eu consigo ter numa tabela, são vários, variados. E o importante, na hora que você estiver fazendo a sua tabela, o importante é você já ir construindo ela e já ir pensando em quais são os tipos de dados aqui de cada uma das minhas colunas aqui. Por exemplo, eu tenho essa tabela aqui, ó, material. Quando a gente fala de material, eu vou falar aqui de nome, descrição do material, né? Isso é um texto, tá? Isso é um tipo de dado, texto. A quantidade, quando eu falo de quantidade, eu estou falando em número. Então eu tenho aqui um número. O número pode ser inteiro negativo, pode ser um decimal, tá? No meu caso aqui eu estou usando o inteiro convencional, o inteiro positivo, tá? Data da compra eu vou falar no que? Numa data. Então vamos supor que 10/10/2020. Vou colocar essa data aqui para todo mundo. Mas os tipos de dados, além de você definir cada coisa, é importante que você coloque nas células o tipo de dado adequado. Por quê? Porque na hora que você usa o tipo de dado adequado, você consegue fazer cálculos, por exemplo. Imagina um dado aqui que é um tipo de data. Se você tem duas datas e você subtrai uma data da outra, significa que você está achando qual é o tempo entre uma data e outra. Quantos dias de uma data para outra, tá? Você consegue fazer esse tipo de operação em cima se você tiver com os tipos de dados adequadamente mapeados aqui. E como é que você faz isso? Você vai selecionar a célula, as células, o intervalo ou a coluna, por exemplo, aqui, tá? Vai selecionar, cliquei com o botão direito aqui e tem um formatar células. Ali eu sei que é uma data, ele já meio que detectou, só que ele detectou uma data que eu não gosto assim. Eu gosto da data tendo dia, mês, ano. O ano com o ano completo, né? 4 dígitos e não 2 dígitos como estava aqui em cima, tá? Acertei. Esses aqui eram números, né? Ele já detectou o número normal padrão, tá ok. Vamos detectar, vamos achar que esse cara aqui é um texto, tá? Me trate como um texto para mim. Eu não vou fazer cálculo nenhum em cima desse cara aqui. Valor. O valor também é um número, só que aqui é um valor monetário, tá? Clicar, botão direito, formatar. Aqui eu tenho várias abas, tá? Eu não falei isso, mas tá aqui o número, tá? É nessa aba número que a gente está interessado agora. Ali é um valor monetário. Eu tenho aqui, ó, o valor moeda, tá? Que já tem um R cifrão, divisão de milhares, ó. 0,00, duas casas decimais para a direita, tá aqui, ó, duas casas decimais. Eu posso fazer alteração disso, separador de milhar. Eu gosto desse aqui, quando é um número negativo ele fica vermelho. Eu gosto desse. Vou só centralizar. Desconto, tá? Eu coloquei aqui, seria 5%, 12%, tá? Mas eu não quero assim o desconto. Vou centralizar primeiro. Eu quero uma porcentagem mesmo. Então, porcentagem inteira. Sem casas decimais aqui, tá? Ok. Então ele já transforma para mim, ó, 5% de desconto e tal. O valor final, que é o valor calculado aqui. Eu vou selecionar, vou colocar aqui uma formatação de célula, também é um tipo moeda, tá? Do jeito que é isso anterior.
e é um calculado. Então eu marquei ele como moeda, vamos fazer o cálculo. Esse valor final aqui vai ser igual ao valor que eu tinha pago, menos o valor que eu tinha pago, vezes o desconto. Tá? Então, ao final aqui eu paguei 380. Vou colocar essa mesma fórmula para todo mundo. Então eu venho aqui, ó, no canto direito inferior aqui, ó, da célula, arrasto, clico e arrasto. Já fez aqui, ó, o ajuste do cálculo para as outras, tá? Mais uma vez, então, aqui, mais do que essa aqui, ó, eu não fiz esse embelezamento aqui, coisa e tal, tá? Aqui eu deixei, tá mais natural a célula, mas a tabela, mas eu tenho aqui, ó, as células, eu sei o que é cada coisa, tá? Tá bem legível, eu consigo entender o que é cada campo, tá? Aqui eu já vejo, ó, que aqui é uma data, aqui eu vejo que é um valor em real, aqui eu vejo que é um percentual. Então isso que é importante nas planilhas. Então formatação junto com os tipos de dados da tua planilha vai te dar uma legibilidade adequada para você demonstrar esses números, para você fazer uma análise desses números, tá? Seja lá para qual for o uso dessa planilha. É importante que você pense nisso, tá? Para deixar um exercício aqui para vocês, tá? Eu estou sugerindo aqui que vocês façam aqui uma planilha, por exemplo, de acompanhamento de uma obra. A parte do realizado, né, o executado, e aqui o planejado, tá? Eu planejei nessa obra aqui, ó, ter o material, quantidade, valor unitário, o custo, tá? Que é o valor unitário vezes a quantidade. Depois eu fiz um somatório aqui, planejei 5.000 aqui de uso, tá? E aqui eu quero que você faça um realizado para a gente comparar. Eu gastei 3.750 até o momento. Tá? Aqui eu estou indo de uma planilha para outra. Isso aqui é uma outra característica das planilhas, tá? Elas deixam eu fazer planilhas uma dentro da outra. Para que serve isso? Para exatamente isso que eu estou mostrando nos exercícios. Você pode fazer uma planilha aqui de planejado, você pode fazer uma planilha de executado, e as planilhas elas se conversam entre si. Você consegue referenciar nessa célula aqui uma célula da outra planilha, tá? Dessa outra planilha. Vou mostrar isso mais para frente como é que a gente faz. Por enquanto eu quero que você atenha-se. Faz uma planilha simples dessa, brinca um pouco aí com a formatação, faz a tipagem dos dados corretamente, tá? Usa aqui, ó, as fórmulas, aquelas que a gente aprendeu, a básica, que é o somatório, passando o intervalo, tá? Usa média, por exemplo. Então você já começa a treinar aqui uso de fórmula, a formatação básica, a tipagem dos dados, e isso é o que eu quero que você faça a experimentação e exercite um pouco para que esses conceitos fiquem na tua cabeça, tá? É importante dizer o seguinte, planilhas, a utilização de planilhas é gigantesca, né? Muita coisa usa planilha hoje em dia, para vários tipos de negócio, para várias situações, para vários objetivos e motivações diferentes. As planilhas são bastante utilizadas. O importante de você entender essa conceituação básica é que as empresas também, elas hoje em dia, o Microsoft Excel ele é muito usado ainda, obviamente, né? Mas as planilhas elas já usam planilhas do Google, já usam esse LibreOffice, que é uma planilha gratuita. Então assim, se você aprende a conceituação da questão de planilhas em si, você vai conseguir transitar entre esses softwares de uma forma muito tranquila. Porque basicamente as planilhas elas fazem as mesmas coisas. Os vários softwares existentes, eles fazem a mesma coisa, tá? A diferenciação é que você um botão de atalho aqui de alinhamento não é aqui, é ali, tá no menu, tá, entende? São essas variações pequenas que acontecem. Mas você consegue transitar muito facilmente se você tiver o conceito na cabeça. Aqueles conceitos na cabeça vão fazer você aí ter uma competitividade aí no mercado bem melhor ali, tá? E com isso aí eu espero te ajudar para você conseguir evoluir nessas questões de análise de dados, principalmente, que a gente vai falar bastante nisso aqui ao longo do curso, tá? E eu preciso que você entenda muito bem essa conceituação básica e fundamental que vai existir em qualquer planilha, em qualquer software de planilha também, tá bom?
Então experimenta, brinca um pouco com essas coisas, deixa aí as dúvidas nos comentários, faz suas perguntas, manda um sinal de fumaça, qualquer coisa. Só me diz aí qual que é a bronca que está acontecendo, o que é que você está vendo aí de dificuldade, que a gente vai se ajudando, tá bom? Acho que é isso. Grande abraço, se cuidem e a gente se vê na próxima aula.